que é um ídolo, né? Como é que é formado um ídolo? E o que é Thiago Silva para o Fluminense? Mas antes disso, saudações Duques do que de Tricolores. E quem fala é Duque Tricolor para mais um Thiago Silva em questão. Só vou colocar a palavra, ou vou colocar fim da era Thiago Silva. Vamos falar sobre isso, mas antes, YouTube Live voltou. Vai voltar, então fique atento. E aqui embaixo na descrição tem 2 abacinados, é um projeto que eu curto bastante. Não vai ser nesse final de semana, vai ser no próximo. Pra gente encerrar tudo. Vamos lá. Thiago Silva vai sair do Fluminense. Tá? É isso que os principais veículos de comunicação estão falando. Até agora, nada. Só falou que se despediu dos jogadores. Não sei se vai terminar o ano e aí vai anunciar finalmente que saiu do Fluminense. Mas até agora, se você for ver em qualquer página oficial do Fluminense, não vai ter justamente essa informação. Eu acho que a primeira... Eu quero falar tanta coisa, é por isso que vai ser nesse vídeo gigantesco falando sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que tem que falar é... Ele saiu? Até agora não. Até agora não. Não sei se depois desse vídeo aqui o Fluminense vai colocar lá, nota oficial, saída de Thiago Silva. Tá? Pode ser que isso aconteça. Até vou tomar um pouquinho de água. Mas vai até lá. Nota oficial, saída do Thiago Silva. Tá bom? Tá tudo bem. Então, a gente tem aqui pelo menos, a primeira situação. O Thiago Silva oficialmente não saiu. Isso é bom sempre ficar falando diversas vezes para você entender sobre isso. Eu quero acreditar que ele não saiu? Sim. Eu quero acreditar que ele não saiu. Agora, acreditar é uma coisa, ele sair é uma outra coisa. Ele sai com que títulos na mão? Nenhum. Se a gente pode considerar um título, é justamente a fuga do rebaixamento. O Thiago Silva teve papel preponderante para sair do rebaixamento. Ponto. Eu acho que é importante falar. Fora isso, a gente tinha, nesse ano 2025, 1, 2, 3, 4, 5 títulos a disputar. Copa do Mundo de Clubes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Carioca e Sul-Americana. O melhor que a gente foi justamente na Copa do Mundo de Clubes. Por que não foi a Copa do Brasil? Porque a Copa do Brasil, ela é um torneio mais fraco do que a Copa do Mundo de Clubes. Então, eu coloco como consideração aqui a pontuação de cada evento e com isso eu somo justamente ali a pontuação e falo que realmente a melhor participação do Fluminense foi na Copa do Brasil, foi na Copa do Mundo de Clubes, em que o Fluminense chegou nas semifinais e ficou em 4º colocado. É muito estranho, né? Mas pelos números dá para entender que ficou em 4º colocado. Ou seja, a gente foi considerado o 4º melhor time do mundo. Aí a gente cai nas quartas de final pro Lanús, que chega na final e ganha a final.
contra o Atlético Mineiro nos pênaltis. Cai pro Vasco nos pênaltis. Primeiro jogo 2-1, segundo jogo 1-0. 2-1 para eles, 1-0 pra gente. No Campeonato Brasileiro, a gente nem chega a disputar título, mas fica em quinto colocado, que é o suficiente para estar na próxima Libertadores da América. E no Campeonato Carioca, a gente chega na final, mas perde pro Flamengo. De novo. Isso tudo com o Thiago Silva, sendo o capitão do time. O que é importante falar, né? Quando o capitão do time faz esse tipo de movimento de saída do seu time, não justificada, isso é importante falar, não justificada. O que significa não justificada? Porque não teve nenhum tipo de fato que ocorreu dentro do próprio Fluminense pela saída dele. As pessoas falam lá, mas era porque ele tinha sempre como o jogador ali do lado o Freitas. Isso daí não é justificado. Não teve nada que realmente falasse assim, não, realmente o Fluminense vacilou com o Thiago Silva naquele ponto ali que fez ele sair. Um exemplo disso, o Marcelo, que muito contrariado pelo que vinha acontecendo com ele e o Mano Menezes, que já não tinha amizade com ele desde tempo de Copa do Mundo de seleções, ele foi lá, peitou o Marcelo, não quis colocar o Marcelo no jogo e, contrariado, ele saiu. Aí sim, você teve uma certa justificada. Isso é importante comentar, para a gente lembrar sobre isso. O Thiago Silva não teve nada disso. O Thiago Silva sempre, quando pôde, primeiro, ele pediu para não jogar todos os jogos. Isso é importante falar. Então, a gente entende que os jogos que ele não foi jogar é porque ele não podia. Ponto. E 2, que sempre quando pudesse, ele jogaria no Maracanã. O que aconteceu. Então, os 2 pedidos que o Thiago Silva fez para poder jogar no Fluminense esteve lá. Ele não jogou todos os jogos. Ele até foi poupado na maioria dos jogos fora de casa. Tanto que é possivelmente seja isso o decréscimo das vitórias que a gente teve fora de casa. Quanto também, em todos os jogos dentro de casa ele jogou. Ou seja, tudo que Thiago Silva pediu, porque não é uma ordem, quem manda é o presidente, aconteceu. A gente tem que se lembrar disso. Antes de continuar com esse tema, se inscreva no canal, faça o tiro para você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais da Cajão de Vídeo, Twitter já 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Esse mês pode não dar patrocínio, vamos lá. Sempre às 10 horas, hein? Segunda parte. Como é que foi a atuação do Thiago Silva? Bom, ele na maioria das vezes não sofreu dribles, até porque ele não atacava a bola. Ele esperava que o jogador fizesse, né? Na verdade, a história, eu gosto muito disso, porque mostra que o jogador tem um estilo de jogo a zelar. Diferente de outros que vai muito na aleatoriedade. Na Europa, você é ensinado a ter um estilo de jogo.
É por isso que talvez o John Arias ele não seja tão adaptado assim, porque o John Arias ele é muito aleatório. Ele é pra ser aleatório. É por isso que ele não tá se dando muito bem lá fora. Mas fora isso, o Thiago Silva sempre foi ensinado a não atacar a bola e deixar que o adversário ele tenha que tomar isso. E que quando ele tente chutar, aí você tem que interceptar. Isso é importante falar. Então é por isso que ele não era driblado nunca. Acho que ele, se ele foi driblado foi umas 3 ou 4 vezes. Acho que mais de 50 jogos ele foi driblado 3 vezes. O que é considerado muito. O que é considerado quase impossível para termos de jogador de defesa. Normalmente a gente pensa em um jogador de defesa sendo driblado ali. O que não foi aconteceu. Do mesmo ato, eu falei sobre os fatos até agora, eu vou falar sobre as coisas positivas. Daqui a pouco vai ser as coisas negativas. Vai vendo. Da mesma situação, o Thiago Silva, ele, toda hora que a gente precisava ter um jogador que diminuísse o ritmo do jogo e que fosse confiável para voltar a jogada, o Thiago Silva estava lá. Toda hora que fala assim, não, vai tocar a bola para trás, vai chegar no Thiago Silva, sabe? O torcedor não tinha medo. O torcedor não teve esse medo com o Thiago Silva em nenhum momento. Em nenhum momento. Isso é importante falar. A sensação que ele dava era essa. Também tem o quesito de que ele era um jogador barato. Ele no Fluminense não foi justamente um dos jogadores mais bem pagos do Fluminense. Normalmente, o jogador bem mais pago do Fluminense é o Germancano. Ou seja, pelo nível que ele tem nos times europeus, ele vinha com esse valor que é muito mais abaixo do que ele recebia. Pelo custo-benefício, ele chegou custando muito pouco com um benefício muito alto nisso tudo. Então, financeiramente falando, o Thiago Silva não afetou em nenhum ponto os cofres públicos do Fluminense. Isso é importante falar. Se a gente também pode falar também de não ser driblado, de ser justamente aqui uma situação mais confortável e agradável para o Thiago Silva, a gente também tem que falar de como ele era o técnico dentro de campo. Em diversos momentos, ele mandando o jogador avançar, ou o jogador recuar, ou mandando justamente o Freitas não ir para frente. Num jogo que a gente já estava vencendo de 2-0, o Freitas do nada queria se jogar e o Thiago Silva, ei! Aqui não. Você fica. A gente não precisa fazer mais gol. Entendeu? Aqui, ó. O que eu tô falando pra você é que dentro de campo ele participava dentro justamente do que seria o Fluminense, do que seria justamente o jogo do Fluminense, mandando realmente a situação de não, eu vou aumentar daquele jeito, eu vou passar daquele jeito, eu vou voltar daquele jeito da posição. Então é importante isso, sabe? É tentar passar o conhecimento que ele tem dentro dali. Ou seja, ele, além de estar jogando, além de ser um dos 11, ele conseguia fortalecer mais esse lado coletivo do Fluminense. E também, mais uma coisa importante sobre a volta dele
ao Fluminense e que é extremamente importante é que quando ele volta justamente com aquela nova renovação daquele espírito, que foi justamente a vinda do Marcelo. Um grande jogador vindo para o Fluminense. Um jogador nível europeu vindo para o Fluminense. Isso é importante. Eu acho que a gente precisava disso no Fluminense. E, infelizmente a gente não tem, porque novamente nós temos uma torcida que não quer o bem do Fluminense. Ponto. A gente precisa de jogadores de nível europeu. A gente viu isso na Copa do Mundo de Clubes. Com o Flamengo e PSG. O Flamengo teve certos momentos que eu achei que ele ia fazer o segundo. Só depois nos dois tempos finais ali da prorrogação é que realmente a coisa ficou meio estranha. Mas do resto, pra mim foi igual a igual. Agora, não somente coisas positivas vive o Thiago Silva, mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo para você que é curte, comente e compartilhe, redes sociais que de vídeo, vídeos de 10, 12, 20 horas, Pix na tela, sempre às 10 horas, tá? Se isso aqui é horário antigo, Pix na tela e vamos lá. Agora é importante falar. Temos algo negativo contra Thiago Silva? Muito. Muito. A primeira coisa que eu falo é o seguinte. Em diversos momentos ele se posicionou que iria voltar para o Fluminense. Em diversos momentos. Em diversos momentos. Porque o que era dito? Ah não, eu vou acabar aqui a Copa do Mundo e vou pro Fluminense. Foi dito 2 vezes isso. Ou as pessoas não se lembram disso. Ah não, essa Copa do Mundo aqui eu vou jogar e depois disso eu vou voltar pro meu Fluminense. Voltou? Aí chegou a outra Copa do Mundo de clubes. Em que ele começou a ver que tava feio pra ele. Mas ele foi. Aí ele falou assim, não, vou voltar depois da Copa do Mundo de clubes. De seleções. Voltou? Não voltou. As pessoas se esquecem, mas eu não. Eu não. O Thiago Silva só voltou porque realmente a situação dele estava ruim e ele estava ficando na reserva. Hoje vai voltar lá talvez volte lá pro Milan. Mas eu tenho certeza. Ele vai voltar bem pro Milan. Mas é isso. Essa volta também pro futebol europeu. Ele não quer encerrar a carreira aqui. Ele não quer. Um clube que pagou o problema que ele tinha, em que todo mundo estava deixando ele de fora, o Fluminense bancou para resolver o problema dele, colocou ele mais inflacionado possível para ele sair para a Europa, para ele conquistar as coisas, para que quando ele volta ele faz isso. Ele só joga 1 ano e meio. Que é a mesma coisa que o próprio Marcelo jogou. A diferença era essa que eu falei lá atrás. Que o Marcelo teve um motivo de saída, o Thiago Silva não. O Thiago Silva não participou da nossa Libertadores. Não participou porque ele não quis participar da Libertadores. E eu tenho certeza que ele não participou porque ele não achava viável que o Fluminense ia ganhar uma Libertadores. Porque se com certeza o Fluminense tivesse... Se ele tivesse certeza que o Fluminense ia ganhar uma Libertadores, ele viria.
Porque pra mim é só isso que tem de resposta. Você perdeu o maior título do seu clube porque você tá querendo jogar num time fracassado até então e que só ficou poderoso por conta de um shake, que você teve todo aquele problema dos russos. Você tá de brincadeira, né? Você vai me fazer acreditar nisso? Claro que não. Normalmente o Thiago Silva sabe dessas coisas. O Marcelo foi maior do que o Thiago Silva. É impressionante. Eu não dava nada pro Marcelo. O Marcelo foi maior do que o Thiago Silva. O Marcelo nos deu 2 títulos. Um campeonato carioca e uma Libertadores. Até não deu 3 títulos. E uma Recopa Sul-Americana. O Thiago Silva não. Então, é aquilo. Pede o número aqui pra mim que eu não tô achando. É aquilo. Eu acho que tem muitos problemas. Eu acho que tem muitos problemas. Eu acho que o Thiago Silva ser colocado como um ídolo, eu não concordo. Eu não posso colocar ídolo em todo quanto é jogador. Eu posso colocar ídolo, por exemplo, no Gum, que é infinitamente pior do que ele. Que esteve no Fluminense há tanto tempo e ajudou justamente tudo que ele podia e que não podia. Quero chegar no resultado final. Thiago Silva é meu ídolo? Não. Porque pra mim ídolo tem que dar títulos. Títulos com S. Só me deu um, que foi a Copa do Brasil 2005. Thiago Silva saindo significa algo pra você? Não. Marcelo é maior do que Thiago Silva? Sim. Eu fico feliz de não ter comprado o copo do Thiago Silva. Desculpe, mas a realidade é essa. Espero que vocês não tenham justamente esse tipo de situação. Mas se tem alguma coisa positiva traga mais jogadores desse nível. O Fluminense precisa evoluir imediatamente. Você não precisa pegar jogador. É isso que eu te falo. O Saul é o jogador que estava na reserva. Você não precisa pegar jogador titular de time europeu. Você também não precisa nem pegar time de Série A de time europeu. Mas você precisa ter jogadores bons no seu time. Eu espero que isso daí seja escutado. O Fluminense precisa melhorar. O Fluminense não pode justamente ter o Thiago Silva como o melhor jogador em campo. Em diversos momentos. O Fluminense precisa ficar mais forte. Precisa evoluir. Porque se ele não evolui, ele perde. Tá bom? Dito isso. É isso que é meus pensamentos sobre o Thiago Silva. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo, você que é curte, comente, compartilhe. Rede social da criação de vídeo. Vídeo dia 10 horas apenas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiros e guerreiras tricolor.